Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para discussão política. Para participar do programa também eu convidei o deputado estadual André Ceciliano. Deputado André Ceciliano, como é que o senhor vê o problema? Bem, na minha opinião, o Rio de Janeiro sofre uma tempestade perfeita, com a desaceleração dos investimentos na área do setor de petróleo, que corresponde a 32% do PIB do estado do Rio de Janeiro, com esse ataque da Lava Jato, que é importante a Lava Jato, eu acho que tem que ter, mas parece que querem quebrar a indústria nacional. O Rio de Janeiro, 32% do PIB é a indústria do petróleo. E aí vai não só a prospecção do petróleo, mas também a indústria naval como um todo, questão dos estaleiros, né? Nós temos a questão lá de Itaboraí. Então, o Rio de Janeiro sofre desde 2014, não só pela queda do preço internacional do petróleo, que isso afetou também ao Estado, mas mais que isso, toda a cadeia produtiva desacelerou. Então, 32% do PIB, mas isso afetou fortemente. Essa questão conjuntural é extremamente importante, mas como é que o senhor está vendo um detalhe específico? O pouco entrosamento entre o governo do Estado, que é do PMDB, e o governo federal, que também é do PMDB. Não avança, por mais que o governador Pezão vá, proponha, ele, enfim, exigiu na questão da SEDAI, a Assembleia aprovou, apesar de toda a polêmica, de toda a discussão acalorada, inclusive nas ruas, contra o projeto de privatização, não avança. Até agora, não houve a liberação do empréstimo. O presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, chegou a dar uma declaração semana passada, dizendo que talvez, se não tiver um avanço, se esse dinheiro não for liberado, que se faça a intervenção, então, no Rio. Não pode perdurar essa situação. Mas, Ricardo, por que eu disse que é uma tempestade perfeita? O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, vem desde o ano de 2007 dando aumentos aos funcionários. Para você ter uma ideia, a folha do ativo em 2006 foi do total de 7,7 bilhões de reais. Vem para 2016, essa folha passa de 22 bilhões. Sai de 7 para 22. Para 22. Isso de que ano? Em 2006 para 2016. Pega o inativo, que era 5,8 bi em 2006, ele ultrapassa os 17 bi em 2016. Para você ter uma ideia, o salário médio do ano de 2007, primeiro ano do governador Sérgio Cabral, da administração direta do ativo era em torno de R$ 1.500. Hoje está em média, 2017, R$ 4.500. O senhor acha que houve uma irresponsabilidade na gestão? Pega o inativo, que era 1,8 bi, e hoje passa de 4, perdão. O salário médio em 2007 do inativo, era R$ 2.000, R$ 2.036. Hoje passa de 4.800. Ocorre que foi dado aumentos para várias categorias, e isso a partir de 2010 muito mais fortemente. E a tempestade perfeita por quê? O mercado do petróleo internacional sofre e o Rio sofre mais por conta da paralisação, né, de toda a cadeia produtiva. Por isso que eu disse que é uma tempestade perfeita. Em relação à SEDAI, o Estado do Rio de Janeiro cumpriu uma determinação, um acordo firmado com o governo federal, uma exigência dura, não só pela SEDAI, outros ajustes também terão que vir. O que se fala, o que a gente autorizou, primeiro é que o Estado possa dar em garantia as ações da SEDAI para um empréstimo. Esse empréstimo pode variar de 3,5 bi até 6,5 bi, empréstimo. E a autorização da venda da SEDAI. A venda da SEDAI pode, segundo o especialista, ter para o Estado do Rio de Janeiro entre 8 bi a 12 bilhões de reais. Pode ser o valor da SEDAI. Chega tanto? Chega. Porque anteriormente falava assim, 2 bi, 3 bi. Não. Na primeira discussão falou em números assim de 3 bi, que não daria nem para pagar uma folha quase. Não. O empréstimo é uma coisa. Agora, também a venda da SEDAI não salva o Estado. Sim. O empréstimo também não salva. Na minha opinião, o que salva o Estado é 3 anos de carência do governo federal quanto aos serviços da dívida do Estado do Rio de Janeiro, com o governo federal e com os organismos internacionais. Isso pode significar, em 3 anos, quase 28 bilhões de reais, num total de 62 bi do ajuste, porque não é só a autorização para a venda da SEDAI que o Estado tem que fazer o dever de casa. Porque a exigência do governo federal é do PMDB, o governo do Estado do PMDB, e o que nós estamos falando aqui é o Estado, não estamos falando nem do PMDB, nem do governador Pezão, porque o Estado tem um problema sério. O Estado hoje, o orçamento votado na Assembleia no ano passado para vigorar em 2017, o orçamento prevê uma despesa de 77 bi. E a arrecadação de 57 bi.
Tem um furo déficit de 19 bilhões. 19,9 bi. Se fala 19, na verdade, são 20 bi. Então, tem um descolamento de receita e despesa. Então, o Estado, com essa possibilidade de ficar 3 anos sem pagar o serviço da dívida, para que volte a economia, porque o Brasil vem sofrendo não só nos últimos 2 anos na questão econômica, mas desde 2011, 2012, a gente vê um governo federal sofrendo não só, na minha opinião, que faz parte do meu partido, erradamente na área da economia, mas também ataques de toda a ordem, porque nós tiramos um governo eleito, né? E, na minha opinião, nós quebramos o país. Eu acho que ele está resistente a um governo como o do governador Pezão, que hoje está assolado em uma série por exemplo, o governador está julgado no TRE, o ex-governador e principal cacique político do PMDB hoje está preso. Então, quer dizer, eu acho que há uma mistura de não querer se carimbar como quem está privilegiando uma gestão com tantos problemas. O deputado André Siciliano, eu vou repetir a pergunta ao senhor agora. O senhor acha que nós estamos caminhando inevitavelmente para essa intervenção federal? Na minha opinião, se esse acordo não sair até o final de abril, nós inevitavelmente vamos caminhar para uma crise institucional grande aqui na capital, principalmente na área da segurança. Porque, como eu estava dizendo no último bloco, você não pode parcelar em 4, 5 vezes o salário da administração direta e não parcelar o da segurança. Então, uma vez, está atrasado 10 dias, né? Está se pagando o 10º dia útil de cada mês. Mas, a partir de maio, não será possível, porque nós temos em torno de 6 bilhões de reais esse ano para serem confiscados pelo Tesouro Nacional. Já houve um confisco essa semana passada? Em torno de 90 milhões. 90 milhões. Qual é o problema? Qual é o nó aí? O nó é que o Estado do Rio de Janeiro, mais o STF, mais o governo federal, ele depende da votação desse plano de recuperação no fiscal. Congresso. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que o Estado ultrapasse 200% da sua receita corrente líquida. E o Congresso não votou isso e está ainda meio... Por isso que precisamos de uma liminar do ministro Fux. Então, foi dado um prazo de 30 dias, esse prazo já venceu. O senhor acha que possa ser votado? Eu acho que antes disso... Eu vi uma declaração do presidente Rodrigo Maia dizendo que, enfim, vendo com certo pessimismo a votação rápida disso. Diz que vota na próxima semana, eu não acredito, porque tem que ainda passar no Senado. Mas o que a gente vai depender, cada dia que passa a gente perde um dia, vai ser uma liminar mesmo que... Só se resolve com a liminar. Lá no STF. Agora, eu não sou também da opinião do deputado Jorge, que diz que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não querem fazer o empréstimo. Da modalidade que está hoje no STF, eles não querem, mas vamos dizer que, dado em garantia, um ativo que vale mais de 10 bilhões de reais, que a SEDAI vale, na minha opinião, mais de 10 bi, para emprestar 3,5 para participar num assento no Conselho da SEDAI, onde vai definir nos próximos 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, a forma de privatização, é uma possibilidade grande da empresa que aportar o recurso, qualquer instituição financeira, na minha opinião, privada, inclusive, vai querer emprestar esses 3,5 bi, porque ele vai ter um assento no Conselho da SEDAI, que vai formatar a forma da privatização nos próximos 6 ou 12 meses. Então, a discussão aqui não é a favor ou contra a privatização, porque se também não tivesse essa possibilidade, eu também seria contra, apesar dos problemas que a SEDAI tem, não só na Baixada Fluminense. Então, falar de preço de água, Águas de Niterói compra a água da SEDAI e vende água mais barata para o consumidor. Rio Lagos, mesma coisa. Então, são 6.800 funcionários da SEDAI terceirizados e 5.800 estatutários. Na verdade, seletista, não tem estatutário lá, tá? Não tem seletista. Não tem estatutário, tem seletista. Então, claro, a gente tem que olhar o serviço, a gente quer que o serviço aconteça, porque a conta mais cara é onde não chega água. O sujeito chega mensalmente a conta, tem que pagar e não tem água. Então, na minha região, a gente sofre com isso. Então, agora, eu não vejo possibilidade. Passado o abril, se o STF não, liminarmente, que na minha opinião vai ser levado no plenário, vai ser julgado para que o Estado do Rio de Janeiro possa, na verdade, que a União possa abrir mão da lei de responsabilidade fiscal para fazer essa concessão do empréstimo via instituição privada ou mesmo pública. Deputado Jorge Felipe, uma das questões mais sérias para o equilíbrio fiscal do Rio de Janeiro, do Estado, é a questão previdenciária. E o governador Pezão mandou algumas propostas nesse sentido, aumentando a alíquota, criando alíquotas temporárias e tal, mas foram rejeitadas de pronto pela Assembleia.
Bom, a pergunta que se faz é o seguinte: o senhor acha que a Assembleia está dando a sua cota de contribuição para ajudar o Rio a sair da crise? Ou o senhor acha, porque nesse caso específico da Previdência, foi tudo rejeitado, né? A princípio, na verdade, não foi rejeitado tudo. Ou quase tudo. A princípio, foi aquela cota extra que o governador queria fazer. Né? E depois o presidente Jorge Pisciani devolveu também a dos 11% para 14% o aumento da alíquota, para o governador, né? E a gente está na iminência de ter que votar isso novamente. Quer dizer, é uma discussão que é muito séria. O problema previdenciário é estrutural, é no país inteiro também, e a gente vai ter que enfrentar ele com coragem. Não tem jeito, né? Não dá para a gente ficar aumentando imposto, empurrando com a barriga um crash que vai acontecer no país inteiro. Não tem jeito. Uma hora vai quebrar. Esse tipo de igualdade que tem gente que prega só acontece de duas maneiras, né? Ou no caixão, que todo mundo fede igual, verdade, ou na completa miséria, que é o caso da Venezuela, que é o caso de alguns outros países no mundo que não enfrentaram essa questão. A Grécia, por exemplo, não enfrentou a questão previdenciária, entrou na maior crise da sua história, saques, um completo colapso social, quase separou o país, até hoje não se recuperou a contento. Então é uma matéria que a gente vai ter que estudar muito aprofundadamente para votar, né? E ver o que é possível compor, dialogando com os funcionários públicos, enfim, que a nossa Previdência do Estado ela é todo um regime próprio aos nossos funcionários, né? Então a gente vai ter que sentar numa mesa de discussão e ver o que é possível fazer. O presidente Michel Temer tirou da reforma previdenciária nacional os servidores estaduais e os municipais. Se esperava que, com a reforma da Previdência, essa questão dos estados fossem tratadas em Brasília e, de certa maneira, resolvesse o problema, tirasse esse ônus de cada governador. Agora, cada governador vai ter que resolver o seu problema previdenciário isoladamente, obviamente que à luz das decisões federais. Quer dizer, complicou a vida dos governadores, né, deputado André Siciliano? Na verdade, eles pegaram um problema maior e estão remetendo para os estados. Na verdade, também, como eu já disse aqui, de 5,8 bi em 2006 para 17,8 bi a folha dos inativos, você vê, triplica. E pior, nós temos 250 mil inativos, pensionistas, para 220 mil ativos. Essa conta não vai fechar nunca. 250 para 220? Não vai fechar nunca. Então, tem problema sério, sim, não só nos fundos de previdência dos estados, mas também na questão nacional. Eu acho que não é essa reforma que o governo remeteu para o Congresso Nacional que vai resolver, porque essa questão de elevar a idade mínima, isso é problema. Tem que criar uma regra de transição e tem que discutir. Agora, o que a gente já viu nos últimos 3, 4 meses na Assembleia, não será nada frente quando a gente tiver que discutir a Previdência, que é a reforma da Previdência Estadual. Quando falar de policiais militares, né? Quando falar de professores, aí sim vai pegar fogo, porque precisa ter um equilíbrio. Hoje, esse ano, a Previdência do Rio tem um déficit de 12 bilhões de reais. A Previdência do Estado do Rio de Janeiro tem um déficit de anual. 12 bilhões. Dos 19 bilhões do Estado, 12 são na Previdência. 12 da Previdência. Vamos fazer um rápido. Precisamos discutir isso. Agora, quando o Congresso, o presidente remete para os estados, o problema vai estar nos estados. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta em 1 minuto com o Jogo do Poder. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados estaduais do DEM, Jorge Felipe Neto, e do PT, André Siciliano. Reforma política é outro tema que está em pauta no Brasil, e temos aqui 2 políticos. Fala-se muito na mudança do sistema eleitoral com a adoção do financiamento público e também do voto em lista fechada. Essa é uma ideia que em Brasília se discute muito. Há quem divirja, dizendo que isso, na verdade, é uma jogada para esconder os políticos envolvidos em denúncias, em suspeitas de corrupção. Portanto, eles voltariam ao crivo popular sob o biombo da lista fechada. Outros acham que não, que na verdade a lista fechada fortalece os partidos, a lista fechada fortalece, digamos, as posições ideológicas, cada partido representando uma posição, e você, ao votar nos candidatos de um partido, você estaria fortalecendo uma corrente de pensamento, o que seria mais coerente
para a política nacional. Deputado Jorge Filipe, o que o senhor acha dessa discussão? Olha, primeiro que eu acho que a lista fechada e o financiamento público são trágicos para o país nesse momento. A lista fechada, então, acho barbaramente antidemocrática. Tá? Eu sei que ela funciona em alguns países, mas nenhum deles eu tenho como uma referência de uma boa política ou de uma democracia. A Itália é uma delas. Tem uma das políticas mais corruptas do mundo. Tá? A questão do financiamento público, então, nem se fala. Eu acho... Você que está em casa, você não quer pagar minha campanha. Mas talvez queira, mas aí qual é a saída, que você então? queira voluntariamente doar para o político. Eu concordo, mas que haja uma discussão em relação a isso. Mas com o financiamento das empresas privadas, empresarial privado... Você não precisa fazer o financiamento das empresas privadas. Individual. E será que isso é suficiente para uma campanha presidencial, uma campanha de deputados federais, uma campanha de deputados estaduais? Olha, será que não há uma tradição no Brasil de financiamento individual? Quer dizer, o deputado Freixo fez uma campanha de relativo sucesso, mas uma campanha, enfim, de certa maneira, pequena diante de uma campanha nacional presidencial. Será que nós vamos ter essa resposta da sociedade financiando individualmente as candidaturas a contento, de modo a satisfazer essa enorme quantidade de candidatos que teremos em 18? Olha, a gente tem que parar de achar que a política vai ser comprada. Você não pode comprar para montar uma nominata, você não pode comprar para ter apoio. Isso tem que acabar. Isso faz parte de uma política que nos trouxe até aqui, faliu esse país e, aliás, conseguiu falir essa mentalidade de um continente. Tá? Por que será suficiente nessa proposta que eu vou dizer? Pelo voto distrital. O que encarece campanha, o que faz não ser suficiente? Pode financiamento pessoa física no Brasil é o fato de, por exemplo, eu, deputado estadual, tem que fazer campanha na capital até Itaperuna. Quer dizer, o senhor é favorável à adoção do voto distrital? Totalmente favorável. Niterói, eu sou. Acho que é um modelo que permite que a população esteja muito próxima, tenha uma referência única. Esse cara me representa, então ela pode cobrar, começa a acompanhar. Eu acho que é a grande solução para esse país. Deputado André Siciliano, nós estamos a 1 minuto e meio do encerramento do programa. Qual é a sua posição sobre isso? O meu partido defende há muito tempo o financiamento público com lista fechada. Hoje, Jorge, nós já vivemos um financiamento público. Esse ano, 2017, o fundo partidário terá 819 milhões de reais. Mas se defende a ampliação desse fundo para 2 bilhões, 3 bilhões? 4 ano. E quando você vai para os programas de televisão dos partidos, esses programas têm um custo também, então passa de bi. Então, o que eu defendo, na minha opinião? O voto distrital, porque você vai ter representação direta do deputado, do vereador, do deputado federal ali, naquele distrito, misto, com lista aberta. Vai ter a lista do partido, do DEM. Vai se procurar lá os deputados do DEM e vai votar. É o Jorge? É o João? É o José? Vai procurar o PT? É o André, é o João, é o Luiz? Lista aberta, porque senão, essa lista, quem vai estar na lista dos primeiros... Vão ser os caciques do partido que vão indicar. Mas aí teria que haver também uma democratização dos partidos. Por exemplo, acabar com essa história dos diretórios regionais, fazer intervenção dos municipais, não ter eleição direta. Na verdade, essa questão, se não houver uma democratização dos partidos, a lista fechada é um perigo. O ótimo seria a questão da lista mesmo. Só que o momento... O que está se buscando agora no Congresso Nacional é a lista fechada para proteger pessoas que estão citadas no Lava Jato. Mas há como se financiar? Nós estamos com 30 segundos. Ter o financiamento público com lista aberta, você acha que não provoca uma discussão? Não. Na verdade. Não. Ao contrário, porque o que está vetado hoje pela legislação é o financiamento empresarial. Mas financiamento pode acontecer da pessoa física. E quando você fortalece o distrito, fortalece os partidos com a lista aberta, com a lista fechada, não. A lista fechada, você vai criar uma casta de dirigente partidário. Temos que encerrar essa discussão, acho que poderia continuar. Eu tenho várias perguntas a fazer a propósito desse assunto, mas infelizmente o nosso tempo coloca um ponto final nesse debate. Muito obrigado, deputado Jorge Filipe Neto, por sua participação no Jogo do Poder. Muito obrigado, Ricardo, deputado André, o telespectador, uma grande satisfação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado também, deputado André Siciliano, por ter comparecido. Obrigado, Ricardo, é um prazer aqui estar aqui, falando um pouquinho de política, né, porque... Tem muitos defeitos da democracia, o momento que a gente vive, mas é o melhor sistema, eu não tenho dúvida. Não tenha dúvida. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa até aqui. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.